João capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu já ministrei nesse texto várias vezes, e eu creio que você já deve ter ouvido outras pessoas também ministrar acerca dessa palavra várias vezes, e pelo menos nas palavras que eu ministrei, eu sempre foquei no personagem principal desse texto, que é e sempre vai ser Jesus Cristo. Porém, hoje, em homenagem ao Dia das Mulheres, eu gostaria de focar num personagem que foi fundamental para que aquele milagre, o primeiro milagre que Jesus fez, ali iniciava o ministério de poder, onde a glória dele foi manifestada, como diz o texto que nós lemos, onde os discípulos puderam perceber quem realmente era Jesus. Uma pessoa que foi fundamental, do meu ponto de vista, para que o milagre acontecesse. É lógico que o milagre somente aconteceu porque Jesus estava presente. Nunca vai acontecer milagre se Jesus não estiver presente. Há personagens, e nós podemos ser também personagens que fazem parte de um milagre na nossa vida ou na vida de outras pessoas, mas nunca vai acontecer um milagre se Jesus não estiver presente. O fato é que somente aconteceu porque ele estava ali. Maria foi um personagem fundamental para que o milagre acontecesse, mas Maria não fez o milagre e nem faz milagres, mas ela foi fundamental para que o milagre acontecesse naquela festa de casamento. A Bíblia diz que o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de todo poder é Jesus Cristo. Então só Ele tem poder para fazer milagre. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm poder para fazer milagre. Só eles são dignos desse poder, de receberem esse poder. Maria, apesar dela ter sido fundamental, como eu falei anteriormente, mas ela não tem poder para fazer milagres. Na verdade, Maria, ela não merece e nem deseja merecer o papel que lhe é dado por muitos cristãos. Maria, em momento nenhum, ela deseja ser colocada no lugar de Jesus, e nós vamos ver isso nesse texto. Ela reconhece a posição dela e a posição de Jesus, e a posição que é dada a ela, principalmente dentro da nossa cultura brasileira, nem ela requer isso para si, nem ela deseja isso. Mas ao mesmo tempo, Maria também, ela não merece o ostracismo que é dado a ela por uma outra parte dos cristãos, que desvalorizam ou deixam de reconhecer o papel e a importância que ela teve no nascimento de Jesus, por exemplo. Nesse episódio do milagre em Caná também. Então, ao mesmo tempo que ela não deve e não deseja ser idolatrada,
ela também não deve ser esquecida. Se fosse para ela ser esquecida, o nome dela, a história dela não teria sido registrada na palavra. Então, queridos, quando nós olhamos para o papel que Maria desempenhou para que esse milagre acontecesse, é um papel que todos nós podemos desempenhar. Nós aprendemos muito com Maria, com essa mulher, nesse episódio do milagre que Jesus realiza em Caná da Galileia. Ela tem o seu valor e ela nos ensina algumas lições com o seu comportamento nesse episódio. A primeira lição que nós aprendemos com Maria nesse episódio, nesse milagre que Jesus realizou, é de que foi Maria quem viu que tinha faltado vinho. Foi Maria que percebeu. O texto diz que Maria olhou e ela percebeu que havia faltado vinho. E aí, quando nós olhamos para as mulheres, querido, a mulher, ela tem uma visão periférica incrível. A mulher, ela tem uma capacidade de enxergar coisas que nós homens vamos levar anos para enxergar, principalmente se for mulher olhando para a gente, né? Aí ela identifica assim, a mulher, ela tem uma visão periférica. Ela está sentada numa mesa, num restaurante, você está lá com sua esposa, aí ela diz assim, ela está olhando para cá, ela diz, você está vendo aquela mulher ali na direita, de camisa, aí descreve, né, de camisa verde, calça jeans e tal, aí o que nós homens fazemos? Cadê? Onde? E ainda não conseguimos ver, né? A gente vira, dá um 360 graus assim e ainda não consegue enxergar. A mulher, ela tem essa capacidade de percepção que nós homens não temos. A mulher, ela consegue pegar coisas, né? E eu demorei um tempo para entender isso, né? Às vezes a minha esposa chegava e dizia, olha, já observou fulano? Não. Foi? Assim, filha, você está vendo coisa, né? Mas era batata, passava o tempo, te falei, e depois de algumas confirmações, eu digo, eu preciso ouvir mais a minha esposa, eu preciso ouvi-la mais, porque nós precisamos muito das mulheres. Então, ela tem essa capacidade, essa visão periférica, e Maria, no meio da festa ali, ninguém percebeu, ela percebeu. Faltou vinho. E ela não somente percebeu, mas ela se importou com um problema que não era dela. Maria era uma convidada. Faltar ou não faltar vinho, de quem era o problema? De quem organizou a festa, do mestre-sala que era contratado para cuidar da bebida, dos noivos, de quem contratou o mestre-sala, sei lá, de qualquer pessoa, menos de Maria. Ela simplesmente, o texto diz que ela foi convidada. Ela foi convidada, o problema não era dela. Mas Maria sabia o desastre que seria na festa daquele casal, na festa daquelas duas famílias, se faltasse vinho. E é porque eram 7 dias de festa. Eram 7 dias. E faltar algo, faltar comida, faltar bebida, era algo desastroso para as famílias dos noivos. Era algo desastroso. Ia marcar negativamente, de uma vez por todas, a vida daquele casal. Eles iam sempre ser reconhecidos na cidade, onde eles passassem. Olha fulana, tu lembra do casamento deles? Acabou o vinho. Culturalmente isso não podia acontecer. E Maria sabia disso. Embora o problema não fosse dela, mas ela percebeu e ela trouxe para ela. Maria, ela se importou com um problema que ela simplesmente poderia ter ignorado, pelo fato desse problema não trazer consequências nenhuma para ela. E nós aprendemos muito com ela, com essa atitude dela. Essa é a essência do Evangelho, queridos. Essa é a essência do cristianismo. É nós nos preocuparmos, sabe, com aquilo que não tem nada a ver conosco.
E quando eu digo isso, não é de você se meter na vida dos outros, não. É de você se preocupar, sabe, com as dificuldades e com os problemas que pessoas que estão ao nosso lado estão passando. E que muitas vezes esses problemas e essas dificuldades não vão influenciar em nada a nossa vida, não vão nos prejudicar em nada, mas vai prejudicar outras pessoas. Maria, ela viu e ela se importou. Deus não pode contar com pessoas que vivem dizendo: isso aí não é problema meu. Deus não pode contar com pessoas que dizem: eu não tenho nada a ver com isso. Deus não pode contar com pessoas que de repente olha para esses jovens que estão lá presos e diz: não é meu filho, não é meu parente, não foi ninguém da minha família que eles atingiram, não é problema meu. Deus não conta com pessoas que não têm a ver com a dor do outro. Deus não conta com pessoas que não têm a ver com a necessidade do outro. Deus não conta com pessoas que só olham para si. E Maria nos dá uma lição extraordinária de amor. Ela viu e ela se importou com o problema. Ela se importou com o que poderia acontecer com aquela família, com o que eles poderiam passar, com as consequências que poderiam vir. Quem não serve, não serve. Uma vez eu ouvi o pastor Josué Gonçalves dizer isso. Quem não serve, não serve. Outra vez eu ouvi alguém dizer: quem não vive para servir, não serve para viver. Pelo menos dentro do cristianismo. Nesse mundo aí fora, se você não vive para servir os outros, você vai se dar muito bem. Nesse mundo aí fora, você pode viver sem servir, mas viver com Deus sem querer servir. Jesus, ele disse: eu vim para servir, não para ser servido. Jesus disse: maior é o que serve e não o que é servido. Jesus não só nos falou, ele nos ensinou com a sua vida. Jesus se preocupou com a doença, com a enfermidade, com a família, com a história e com a dor de tantas pessoas que ele não tinha nada a ver, que ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto. E pessoas que ele ajudou e nunca mais viu na sua vida. Ele nos ensina com palavras, ele nos ensina com atitudes. Maria, ela foi citada no texto. Nós estamos aqui hoje falando de Maria. Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Sabe por quê? Porque ela tinha um coração de serva. Ela tinha um coração de serva. Quando o anjo chega para Maria e anuncia que ela ia ser mãe, que ela estava grávida, sem nunca ter tido relação com seu noivo José, Maria diz: eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu querer. Mesmo correndo o risco de perder o noivo. Você concorda comigo? Já pensou? Você está noivo, você nunca teve relação com a sua noiva, e de repente ela chega para você e diz que está grávida do Espírito Santo. Sinceramente, quantos homens aqui acreditariam? Levante a mão. Difícil, né? Mas Maria aceitou. Maria disse: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui a tua serva. Essas são as palavras dela. Maria está sendo lembrada hoje porque ela serviu. Se você quer ser lembrado nesse mundo, querido, você quer ser lembrado por alguém, então sirva. Se você quer ser lembrado durante a sua trajetória, então sirva. As pessoas vão esquecer o que você lhes falou, as pessoas vão esquecer os presentes que você lhe deu, que você as deu, mas elas nunca vão esquecer o que você as fez sentir quando nós nos servimos. Sirva. Maria nos dá uma lição
de serviço impressionante. Quando nós olhamos para Jesus, quando a história da viúva de Naim, o texto não diz que Jesus conhecia aquela mulher, o texto não diz que Jesus conhecia o rapaz, o texto diz simplesmente que Jesus, mesmo sem conhecer a família, ele de repente se depara com o enterro daquele rapaz. E a Bíblia diz que Jesus para o cortejo ali e ele diz à mulher: não chores, não chore, eu me preocupo com a sua dor. E Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele nunca tinha visto aquela família, e talvez nunca mais o visse depois daquilo. Quando nós olhamos para a história do bom samaritano, ele ia passando na estrada, o cara estava caído. Ele parou, pegou, botou em cima do animal, levou para o hotel, cuidou das feridas, deixou um dinheiro com o dono do hotel, disse: se precisar de alguma coisa a mais, pode gastar com ele, que quando eu voltar eu lhe reponho. Não sabia nem quem era. Serviço. O povo de Deus é chamado para servir, mas tem muita gente querendo viver dentro da igreja e só quer ser servido. Tem gente querendo viver a vida cristã com os princípios e os valores do mundo, com um coração de pedra. Maria nos ensina a servir. A maior lição de serviço e de humildade, Jesus nos deixou a lavar os pés dos discípulos. E depois de ter lavado os pés, Jesus disse para eles: eu fiz, eu lhes ensinei como se faz, agora vocês vão e façam o mesmo. Lavar os pés simplesmente significa servir. Servir. Maria viu, Maria se importou com o problema, mas Maria, ela viu, mas ela não saiu falando para todo mundo o que estava acontecendo. Maria poderia ter visto e ter espalhado: deixa eu te falar uma coisa, acabou o vinho. Ei, daqui a pouco tu vai ver a confusão, acabou o vinho. E daí a pouco imagine o tumulto que já não tinha sido causado na festa. Há quem diga que o ponto fraco das mulheres é a língua, né? Gosta de falar muito. Dizem que o ponto fraco dos homens é os olhos, e o ponto fraco das mulheres é a língua. Você nunca vai ver 30 mulheres pescando ou caçando juntos. Jailson, especialista em pescaria, você acha que dá para pegar um peixe, 30 mulheres juntas ali? Não dá, o peixe vai embora. Não falta assunto, gente. Diz que teve 2 mulheres que foram presas. Elas foram sentenciadas na mesma semana e caíram na mesma cela, e as 2 cumpriram 30 anos. E aí saíram juntas, chegaram fora do presídio. Uma foi encontrar com a família, outra com a sua família. E quando já iam se separando, uma olhou e disse: amiga, depois eu te ligo para a gente terminar a conversa, tá? 30 anos juntas ali, 24 horas não foi suficiente, né? Então, mas Maria não, ela olhou, ela viu, ela se importou, mas ela não saiu falando. O problema, queridos, não é falar. O problema é quando a gente fala para a pessoa errada, na hora errada, no momento errado, da maneira errada. Maria, ela falou sim, mas ela falou a coisa certa, na hora certa e para a pessoa certa. O que Maria fez? Ela levou o problema para Jesus. Diga: Jesus. Maria, ela levou o problema para quem poderia resolver o problema. E às vezes, ao invés de a gente levar o problema para quem pode resolver, antes a gente fala para todo mundo. Maria, quando ela leva o problema para Jesus, o que ela fez? Ela intercedeu
por aquela família junto a Jesus. E ela nos dá uma lição, que quando nós nos importamos com os problemas dos outros, nós intercedemos por eles. Intercedemos não somente no sentido de orar, também de orar pela vida dessas pessoas, mas interceder no sentido de tentar resolver o problema. Não adianta você identificar que o seu vizinho está passando fome, você vai lá e diz: o pastor disse que eu tenho que interceder por ele. Aí você vai lá, bota a mão na cabeça do vizinho, o abraça: Senhor abençoa, Senhor vem com a tua graça, Senhor providencia comida. Você vai embora e o teu vizinho vai continuar com fome. Você tem que orar sim, você tem que dar comida se o problema dele é fome. A gente tem que fazer algo para ajudar na solução do problema. Ela intercedeu junto a Jesus para que o problema fosse resolvido. Ela intercedeu pelo problema dos noivos, coisa que qualquer um de nós pode fazer nos dias de hoje. Basta que a gente tenha um coração de servo, basta que a gente tenha um coração voltado às necessidades dos outros e não somente às nossas necessidades. Maria nos dá um exemplo de como resolver um problema. Maria também, depois que ela se envolve no problema, ela intercede a Jesus pelo problema. O texto diz que ela olha e diz para os servos, para os garçons, né? O que ela diz para os garçons? Ela diz: façam tudo que ele manda. Nesse momento, Maria reconhece o seu lugar e reconhece o lugar de Cristo. Maria era mãe, e muita gente usa o fato de Maria ser mãe para achar que Maria é mais autoridade que Jesus, e não é. Que Maria tem poder que Jesus tem, não tem. Embora tenha sua importância, como eu frisei no início da mensagem. Ela olha para os garçons e ela diz: façam o que ele manda. Ela reconhece a autoridade que havia sobre Jesus. Faça o que ele manda. Ela dá uma orientação correta. Ela manda obedecer a Jesus. Ela não atrai para ela e nem tenta atrair para ela o foco das atenções. Olha, vem cá, eu sou mãe dele, viu? Esse aqui é meu filho. Meu filho, então traga aqui que ele vai resolver o problema. Ele é meu filho. Ela não tenta atrair para ela o foco das atenções. Ela só diz: façam o que ele disser e vai dar tudo certo. Façam o que ele mandar. Ela dá uma orientação correta. Ela não atrai, é tanto que ela não atrai para ela as atenções, que até hoje muita gente lê esse texto e não consegue perceber a importância que Maria tem. Ela passa despercebida, porque ela aponta para Jesus, ela direciona para Ele. Não tem. E ela nos ensina uma coisa, quando ela diz para os garçons: olha, façam o que ele disser. E o texto vai mostrar que os garçons foram extremamente submissos. Diz que Jesus disse: tragam as talhas, eles trouxeram; encham as talhas, eles encheram, né? O que Jesus mandou, eles fizeram. E o que isso nos ensina? O que Maria nos ensina quando ela olha e diz: façam o que ele disser? Queridos, não tem como nada dar errado na nossa vida quando nós fazemos aquilo que Jesus nos manda fazer. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado o namoro. Não tem como dar errado o noivado. Não tem como dar errado o casamento. Não tem como dar errado na sua vida financeira. Não tem como dar errado na sua vida profissional. Não tem como dar errado em nenhuma área da sua vida, da nossa vida, quando nós fazemos o que Ele diz. O problema é que as consequências que nós sofremos é por conta de nós não fazermos aquilo que Jesus nos manda fazer. Maria diz: faça o que Ele manda, vai dar tudo certo. Olha que conselho tão simples, né? Faça o que Ele manda. Não tem como errar quando nós andamos debaixo da direção de Jesus. Não tem como errar quando nós andamos dirigidos pela Sua palavra.
Por isso que eu falei que como que eu vou obedecer aquilo que eu não conheço? Tanto na tecla de estudar a Bíblia, de aprender da palavra, sabe por quê? Porque tudo vai começar a dar certo na sua vida quando você começar a caminhar de acordo com a palavra. Mas para isso você precisa aprender da palavra. Maria manda eles obedecerem a Jesus, eles obedecem. Todos fizeram o que Jesus orientou. E qual foi o resultado? Diga: milagre. Diga mais forte: milagre. Esse é o resultado. Todas as vezes que nós fazemos tudo o que Jesus manda, o resultado é milagre. O resultado é mudança. O resultado é transformação. Aquelas águas foram transformadas em vinho e a festa continua. Quando nós fazemos aquilo que Jesus nos manda fazer, o pranto é transformado em festa e o choro é transformado em alegria, e a vida vira uma festa. Mas para isso nós precisamos seguir esse conselho tão precioso que Maria deu para os garçons: façam o que ele manda. E o milagre aconteceu. A partir do momento que nós decidimos fazer o que Jesus manda, os milagres começam a acontecer na nossa vida. Quantos milagres nós temos presenciado na vida de pessoas a partir do momento que elas decidiram começar a fazer o que Jesus manda? Quem fez o milagre foi Jesus, mas Maria teve um papel fundamental e que todos nós podemos ter na realização de milagres, tanto na nossa vida como na vida de outras pessoas. Ela viu a necessidade dos noivos, ela se importou, ela não espalhou, ela intercedeu e ela orientou a seguir Jesus, e o milagre aconteceu. Nós chegamos à conclusão, querido, de que nós podemos ser um canal de milagres para a nossa vida quando nós nos dispomos a seguir aquilo que Jesus manda. E nós podemos ser um canal de milagres na vida de outras pessoas quando nós nos portamos como Maria, quando nós nos importamos com o problema do outro, quando nós intercedemos e decidimos fazer parte da solução daquele problema, e principalmente quando nós levamos essas pessoas a seguir a Jesus. Nós podemos fazer parte de milagres na nossa vida e na vida de outras pessoas. A Bíblia diz que nós temos que ser canal de bênção e não reservatório. Você sabe qual é a diferença de um canal para um reservatório? Um canal é por onde a água passa e ela vai embora. O reservatório, ele retém a água. E a Bíblia diz que nós devemos ser canal. Aquilo que Deus vai fazendo na nossa vida, ele tem que começar a ser derramado e começar a ser distribuído com outras pessoas, e não ser retido somente para nós. Essa vida com Deus que nós temos vivido, ela tem que ser compartilhada. Nós temos que nos importar com aquelas pessoas que estão vivendo sem Cristo. Nós temos que nos importar com aquelas pessoas que precisam de milagre na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua casa. Interceder a Deus por elas, ajudar de alguma maneira.